Gente, como eu digo, não é a gente, pode sentar, obreiro, fica à vontade, não é a gente que prepara a palavra, sim a palavra que prepara a gente. Então eu espero que tenha sido preparado pela palavra. Eu vou falar de Jó, né? Mas antes de falar de Jó, a gente sabe que o diabo, ele rodeou a terra e apareceu para Deus e disse que Jó só servia a Deus por causa que tudo tinha. Que Jó não necessitava mais de nada, que Jó, Deus já tinha dado tudo a ele, então ele não precisava mais de nada, por isso que ele servia a Deus daquela maneira. Aí o diabo, ele falou de tal maneira para Deus, que Deus disse, pode tocar na vida de Jó. Tanto é que tocou, tirou tudo o que era de Jó num dia só, tirou tudo o que Jó tinha. E na segunda vez que ele veio de rodear de novo, ele mais uma vez falou para Deus a mesma coisa e Deus disse, não, pode tocar na vida dele, só que não quero que tire a vida dele. Então tirou a saúde dele, tanto é que ele teve lepra e se raspava com as telhas. Isso a gente já sabe na história. Mas o que a gente tem que enfatizar nessa palavra de Jó? A gente tem que buscar quem nos deu o fôlego de vida. Porque em momento nenhum, aqui em Jó, eles vão falar do diabo. Em momento nenhum o diabo vai ser citado. Na passagem de Jó, o diabo não foi citado, a não ser aquela parte que ele veio de rodear a terra, como ele era um anjo também, né? E ele veio rodear a terra e se assentou na reunião dos anjos, que Deus fazia aquela reunião. Então ali o diabo é citado, depois disso o diabo não é mais citado. Como a gente fala muito e acontece, o povo hoje em dia está sendo chamado para a igreja por medo do pecado. Ou está doente, tem que fazer uma campanha para sair dessa doença. Está passando por necessidade financeira, tem que vir para a igreja porque Deus vai dar, no caso, atribuir a parte financeira e vai restituir, como diz aí, restituir. O que ele pode restituir na nossa vida é só o pecado, mais nada, porque nós somos pecadores desde o primeiro dia. Se Deus é para restituir alguma coisa na nossa vida, o que nós temos direito é o pecado. Isso a gente não precisa que ele restitui, porque a gente faz todo dia o pecado, não deixa de fazer um dia, sequer o pecado. A gente peca todos os dias. Então, na vida de Jó, quando Deus restaura o que Jó tinha perdido, ali eu vou passar para vocês, Jó, capítulo 42, se vocês quiserem abrir a Bíblia, quem tem ela junto, fica à vontade para abrir, Jó 42, vou abrir a minha também, né? Versículo 10 ao 17. O último capítulo de Jó, antes de Salmos, né? Aí depois vem Salmos, mas é o último capítulo de Jó. Acharam? Entenderam 2? Eu esqueci então 4? Não, né? Eu falei 4, mas tá bom. 42, vamos lá então para a leitura. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, também a jumenta estava aí a 1.000 também, né? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, chamou o nome da primeira Gemina, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos.
Depois disto viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Como eu falei para vocês desde o início, né, que o diabo rodeou a terra e falou com Deus lá e Deus deixou o diabo tocar. Mas aqui na passagem diz aqui, ó, o Senhor havia enviado o mal, ó. E eu consolava porque o Senhor lhe havia enviado o mal. Ali eles estão falando que Deus, tanto Jó não falou que o diabo mandou o mal na vida dele, né? Então isso quer dizer o quê? O povo vem hoje para a igreja porque o diabo faz eles ter medo. Agora temer a Deus que deu o nosso fôlego de vida, deu o nosso respirar e que pode estar tirando a nossa vida num piscar de olhos, esse eles não têm nem temor e nem tremor. Eles vêm para a igreja, que muitas igrejas pregam essas coisas, né? Por causa de medo do diabo, aonde que eles deveriam ter temor a Deus e vim por causa de Deus, vim por causa da palavra, vim por causa de Jesus. Mas não, eles vêm por causa do mal. O mal entrou na tua vida e só vai sair dali se tu fazer uma campanha de 7 dias da libertação. Ou vai ter que pegar, jogar o sal isso nós fizemos, tá? Isso nós fizemos, nós participamos dessa heresia. Nós fizemos muito, mas isso a gente tem que eliminar da nossa vida. Antigamente, vamos dizer, tempos atrás, não vou dizer antigamente porque daí eu era uma criança ainda, né? Mas tempos atrás, nós estávamos participando de uma denominação, eu ia dizer demoniação, né? Mas não, denominação, diferente dessa que nós estamos vivendo hoje, cujo praticava esses tipos de campanhas. E nós participávamos, fazíamos. Nós não sabia que nós estávamos adorando uma coisa que não era para adorar. Que em primeiro é Jesus Cristo e mais ninguém. A gente tem que adorar a Deus acima de todas as coisas para que as demais nos venham ser acrescentadas. Isso ele diz no próprio primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas ele acrescentaria. Segundo, amar o teu irmão como a ti mesmo. Né? Ele não diz isso, então a gente tem que amar o irmão também. Vai ser falado desse irmão também nessa pregação, nessa palavra de hoje. Mas ali Jó fala do Senhor, o mal que veio de Deus. Tanto é que na parte quando Saul caiu, né, o mal foi Deus que mandou na vida de Saul. Não foi o demônio, o capeta, o diabo, como é que eles deram o nome pro bichinho, né? Não foi nenhum desses. Foi Deus que enviou um espírito maligno na vida de Saul, aonde que agia na vida de Saul. Tanto é que esse espírito só se acalmava quando o próximo rei, que se tornou rei, que era Davi, tocava uma flauta e acalmava esse espírito. Só assim ele se acalmava. Isso, a história, vocês também devem estar por dentro, né? Mas ali, está falando ali, de Deus. A Deus restaura, Ele restaura como? Vê Jó, a intimidade que Jó tinha com Deus. O amor que Jó tinha por Deus. Jó fazia tudo para Deus, e conforme veio o mal na vida dele, que são 42 capítulos sofridos de Jó, né, que no último estágio que ele recebeu, no último capítulo ele recebeu, mas são 14 que ele sofreu, 42, 41 que ele sofreu, ele nenhuma vez ele disse que Deus foi o culpado disso tudo que está acontecendo na vida dele. Ele botou Deus sobre todas as coisas. Isso é uma intimidade, isso é um querer que a pessoa tem e nós temos que ter de Deus na nossa vida. Queremos alcançar um benefício vindo de Deus pela misericórdia dEle, nós temos que ter essa intimidade com Ele. O pastor se cansa de falar, joelho no chão, orar,
Muitos não botam o joelho no chão e oram, mas ora dentro do carro, quando vão para o trabalho ou quando estão no trabalho, não chega a se ajoelhar, mas estão lá em oração. A gente não está para ver o tipo de intimidade que cada um tem com Deus, mas tem que ter a intimidade. Não podemos deixar de ser íntimo com Ele. Queremos alcançar um benefício dado por Ele a nós, que Deus tem para dar. Ele vai dar à medida do que a pessoa faz para Ele também. Ele não vai dar alguma coisa para tirar alguém da igreja. Ele não vai dar. Ele não vai dar, ele não vai inchar a pessoa que está numa igreja pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não vai dar para essa pessoa nada, se ela não tiver uma intimidade com Ele, para Ele ter certeza de que essa pessoa não vai abandonar Ele. Queremos alguma coisa de Deus, começamos a ser íntimo com Deus. Aqui, aqui não, né? A maioria das igrejas, o que eles falam? Eles botam o diabo como em primeiro lugar, né? O espírito maligno como em primeiro lugar, e Deus em segundo. Eles dizem, vão para a igreja, porque vocês têm que pegar firme numa campanha, vocês têm que pegar aquela coisinha ungida, abençoada, porque senão vocês não vão sair desse problema. O pessoal vem na igreja por medo do diabo e sem temor a Deus. Então nós temos que buscar esse temor a Deus, que é a nossa intimidade com Deus. Não podemos deixar Deus passar desapercebido na nossa vida como nós estamos fazendo. Eu falo nós porque nós fizemos isso todos os dias, nós. Eu não vou me tirar do meio desse povo porque eu peco também. Não há um que não peque. Não há um que não faz a coisa errada. Então, a gente vai ter que começar a fazer o certo. Se queremos alcançar o estágio que Jó alcançou pela intimidade que ele teve com Deus, nas nossas vidas nós temos que ter essa mesma intimidade com Deus. Senão nós não vamos alcançar nada. Senão não vai vir nada para ninguém. A não ser o inferno, aí vai encher mais, aí vai ser um em cima do outro e gritando e gemendo, se contorcendo e assim vai, tá? Vamos lá. Salmos 1, que isso aí é logo seguido. Capítulo 1, né, no caso, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Eu vou ler e vou dar uma breve explicação desse salmo, né? Espero que vocês estejam entendendo. Ali fala sobre o justo e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso a gente já escutou bastante falar na igreja, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que devido o tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, né, perecerá. O que Deus está falando para nós ali é que nós devemos cada dia nos analisar. Roda dos escarnecedores, quando ele fala isso aí, é que a gente não deve frequentar um boteco, ou cervejaria, ou tabacaria, ou casa de prostituição, ou qualquer coisa que leva a pessoa a ter, porque a pessoa ela é pecadora desde o início. Se ela sepultou o velho homem, ela tem vontade de voltar com essas velhas práticas. Vendo a pessoa fazer, ela vai se excitar a fazer também. Vai querer. Vendo a pessoa beber,
ela vai querer dar uma bicada também. Olha lá, estão tomando uma caipirinha, essa caipirinha deve ser gostosa. Vai querer dar uma bicada também. Então ele diz que não é para nós se assentar à roda dos escarnecedores. Ele conhece o justo e na medida da lei, o justo vai conforme o que é da lei. O justo faz o que a lei manda. O justo faz o que Deus manda. O justo faz o que Jesus deixou para nós fazer. E o ímpio vai ser que nem a palha, espalhada ou queimada. Aqui diz espalhada, mas o joio do meio do trigo, que eles deixaram crescer junto, vai ser arrancado e vai ser queimado. Essa palha, da mesma maneira, ela vai se acabar em nada. Que o ímpio vai se acabar em nada, né? O justo vai prevalecer, se continuar na justiça até o último dia, que é o dia vindouro de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem para arrebatar a igreja, que somos nós, e vai querer ver esse templo limpo. Ou vamos esperar Jesus entrar, chutar o pau da baraca, desculpa falar assim, chutar tudo como Ele fez no templo e disse que ia derrubar em 3 dias e ia levantar. Quando Jesus disse isso aí, Ele já falou para nós. Ele disse que o templo não é de paus e de pedra, ele é de carne. Então somos nós. Quando Ele chutou lá e disse que ia derrubar o templo, em 3 dias ia fazer ele de novo, Ele estava falando do ser humano. Só que o ser humano só vai aprender isso aí quando ele começar a botar Jesus na vida dele e o Jesus ser o primeiro na vida dele. O que a pessoa bota em primeiro na vida dele? Televisão, celular, na vida dele. Bota carro, bota mulher, bota família, bota dinheiro. E Deus fica para o lado, Jesus fica para o lado. Então nós temos que limpar essa igreja que somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Ele voltar, o Espírito Santo que está dentro de nós, que Ele deu para cada um, está lá dentro dessa pessoa. E se não for usado da maneira certa, Ele vai estar tirando, mas no último dia vai sair de vez e não vai ter mais esperança para aquela pessoa ser salva. Então vamos limpar o nosso templo enquanto que dá tempo. Porque se nós não começar a limpar agora, nós não vamos ter tempo de limpar esse templo antes. Ou fizemos já ou não fizemos mais. Que não tem ou deixar para amanhã, ou deixar para a semana que vem. Tem que ser hoje. Então vamos lá para o Salmo 41. Salmo 41, pulamos mais o Salmo para frente, lá uns 40 Salmos para frente. Todo mundo achou? A calúnia dos ímpios e o socorro de Deus. Bem-aventurado o que acode o necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Aqui Deus está dizendo que a pessoa vai ter doença. Só para ter um entendimento. A pessoa não vai estar livre de tudo, não. Mas depois nós vamos estar. Na doença, tu lhe afofas a cama. Aí disse eu, isso é a bem-aventurança. Disse eu, compadeceste-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe aparecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, e saindo, e disso que fala, de mim rosnam a uma todas os que me odeiam. Agendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim
e não triunfar contra mim o meu inimigo. Quando a mim tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre, bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Aqui Deus está falando que nós vamos ter doenças. Nós vamos ter doenças. Nós vamos passar por desertos. Assim, não é só doença. Assim a gente passa desertos em vida financeira, passa desertos em vida familiar. Só que nós temos uma igreja para ministrar, que é a nossa casa. O primeiro ministério. Marido, mulher e filhos. Se esse ministério não anda bem, tudo na nossa vida começa a ir mal também. Não adianta a gente querer fazer uma congregação, né? Se nem em casa nós somos bons com os filhos, ou marido e mulher não são bons um com os outros. Nós passamos bastante divergências. Eu e a minha esposa não vamos dizer que somos perfeitos. Nós temos os nossos certos e os nossos errados. Nós temos as nossas discussões quase que diárias. Só que a gente tem que mudar. Tá difícil, mas tem que mudar. Mas isso não é só com nós. Isso aí tem muita gente acontecendo a mesma coisa. Mas só que na hora de chegar para pedir perdão para Deus, será que pede? Ou tem vergonha de chegar para Deus e dizer: Deus, eu brigo com a minha mulher todo dia, eu xingo ela, eu faço tanta coisa errada. Mas pede perdão para Deus? Não pede. Porque tem vergonha até de falar com Deus. Deus não quer que a gente tenha vergonha de falar com Ele, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Quem é íntimo pode falar com Ele. Moisés falava com Ele face a face. Se eu não me engano, Samuel também falava face a face com Deus. Abraão, só se me foge a memória, mas também eu acredito que falava, não face a face, mas ouvia a voz dele, né? Eu acredito que o Abraão só ouvia a voz. Mas se ele falava face a face, o pastor depois vai me dizer sim ou não. Pelo menos para me corrigir, tá? Mas daí tá. Chega na igreja, o que acontece? A pessoa fica fria. Se ajoelha, esquece de pedir o que mais precisa pedir, que é o perdão. Daí pede uma montoeira de coisa. E o perdão que é para estar sendo pedido, que é o que vai limpar a casa ou fazer o Espírito Santo crescer dentro da pessoa, ela esquece. Então vamos ter mais intimidade. Ele diz ali que Ele vai afofar até o nosso travesseiro. Se Deus vai cuidar de nós no leito, é Deus que vai cuidar de nós no leito. Se agradamos de Deus em todos os momentos, porque é Ele que vai cuidar de nós, até no dia da nossa morte. Uns vão morrer sem sofrer, uns vão sofrer até morrer. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Mas não é porque viveu uma vida errada que está sofrendo. Porque ela tem que pagar aqui na terra o que fez para o fulano de tal. Porque se fosse assim, meu Deus do céu, todo ele ia sofrer. Se for para pagar aqui na terra o que faz para os outros, todo ele ia sofrer. Porque cada um que está aqui fez alguma coisa para um ente querido. Fez alguma coisa para alguém. E Deus diz aqui, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O versículo 1, né? E o Senhor o livra do dia do mal. Então, Ele diz que nós temos que ajudar o necessitado. Necessitado é só pessoas? Não, necessitados são obras também. A nossa obra é uma obra necessitada. A nossa igreja hoje é uma igreja necessitada. Tendo condição de estar ajudando essa igreja necessitada tem que ser ajudada. Porque no último dia nós vamos ser cobrados por esse feito não feito. Por não ter feito isso, né? O feito não feito ficou meio assim, né? Mas até ficou bonito, né? Mas pode ser que ninguém não entende, né?
Mas por nós não termos feito isso, muita gente às vezes deixa de, não estou dizendo, né, vão botar todos, né, deixa de ajudar, às vezes por ganância, às vezes por ser miséria mesmo, ou, né, o miserável a gente não diz, né, mas por ser miséria, mão de vaca, pão duro, tio Patinhas, né, que o desenho, né, falava lá do tio Patinhas, que gostava mais do dinheiro, ele mergulhava num cofre cheio de moeda de ouro. Eu acho que esse desenho muita gente assistiu, né, eu acredito que muita gente assistiu, DuckTales, né, sei, uma coisa assim, vamos lá. Mas a gente não está aí para falar de desenho, a gente está para falar de Deus, então. Ali ele diz que ele livra essas pessoas do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Pô, se ele está dizendo que faz isso, por que a gente não faz nada por ele? Por que a gente diz, né, contra ele? Aqui fala do ímpio daí, das malícias, do pessoal que daí vai ali porque estás doente, porque aconteceu isso aí, Deus não é contigo, ri da tua, né, da tua cara, como diz o outro, ri do que está acontecendo e fala pelas costas, te calunia. Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece nas igrejas, isso acontece nas casas, isso acontece nas festas, para quem vai em bailes. Isso acontece nos bailes, porque dançou com aquela que eu estava dançando. Eu já fui em bailes também. Eu já fui do imundo, hoje eu sou de Deus. Ou do mundo, né? Hoje eu sou de Deus. Tento melhorar o meu ser a cada dia, mas tem horas que aquele nervosismo ungido toma conta da gente e daí a gente se perde um pouco. Mas não quer dizer que Deus não está trabalhando na nossa vida. Temos que se policiar, temos que se policiar. Temos que nos analisar, temos que nos analisar. Temos que ver aonde que a gente está caindo ou tropeçando para não cair e tropeçar de novo. Temos que fazer isso. Se nós não fizermos isso, a nossa igreja ou o nosso templo, ele vai continuar sujo. E quando Jesus voltar, ele vai encontrar o templo sujo. Aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Vamos bater na porta que é Jesus Cristo, né? A porta é Jesus Cristo, nós vamos bater naquela porta. Aí ele vai abrir e vai dizer para nós, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Vamos querer isso no último dia? A porta estreita que está dizendo lá é Jesus. A porta larga é o mundo. O mundo é a porta larga. O mundo, ele deixa a pessoa à vontade, como diz o outro. O mundo oferece o que a carne mais quer. O desejo mundano. Tudo o que o mundo oferece é o que a pessoa acha que precisa, mas a pessoa não precisa daquilo, porque a pessoa precisa da porta estreita. O que é a porta estreita? A porta estreita é a salvação. Então vamos bater em cima de salvação, intimidade com Deus. Sem a intimidade com Deus não existe nossa salvação. Sem a intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue e verteu até em água naquela cruz por cada um de nós, e nós não tiver intimidade com Ele, vamos bater naquela porta e vamos ser rejeitados. Queremos isso para as nossas vidas eternas, porque nós vamos ter, a nossa alma vai ter vida eterna. Nossa alma é a única coisa que não morre. Esse corpo vai para o chão, 7 palmos abaixo da terra, vai apodrecer, porque do pó volta ao pó. Deus diz mesmo, do pó volta ao pó, não vai ser diferente. Só que a nossa alma, ela tem um destino. Vamos dar mais valor a quem soprou o fôlego de vida em nós, ou vamos dar mais valor àquele que quer que a gente venha para a igreja fazer campanha? Que quem quer que a gente venha para a igreja fazer campanha é o diabo. O diabo não soprou o fôlego de vida em ti, então tu não precisa ter medo do diabo, não. Tenha
não medo, né? Temor e tremor para com Deus. Medo vocês não precisam ter de Deus, tá? Deus, Ele é justo, Ele é a justiça, em primeiro lugar, Ele é a justiça. Então, não precisa ter medo dEle. Temor e tremor. E, gente, intimidade. Busca intimidade com Ele. Faz diferente. Muda o ciclo de vida que nós, eu vou já dizer nós de novo, né? Nós temos que mudar o ciclo de vida que nós estamos vivendo. Porque senão no último dia Jesus vai voltar e a igreja que acha que é dele vai ficar. Porque vem e não pratica o que está sendo pregado, o que está sendo passado. Nós temos um pastor que prega as verdadeiras escrituras. Ouve quem quer. Quem não quer, não precisa ouvir. Acontece muitas coisas na vida do pastor que a gente não sabe. Hoje, ele está precisando muito das nossas orações. Ele não está bem. Ele está no escritório, mas não está bem. Podemos passar dias maus. Está sendo dito aqui, ó, que nós vamos estar doentes, nós vamos ter enfermidade. O Salmo 41 fala, nenhum pastor não é super-herói, nenhum pregador não é super-herói. Vai ter os dias que ele vai ter doença, mas Deus não vai deixar ele de lado. Vai estar com ele, vai estar cuidando dele, porque ele é dele, ele tem intimidade com ele. Agora, os que não têm intimidade, Deus me livre e guarde. Mas então, gente, a palavra que eu tinha para passar era essa. Ou a palavra que Deus mandou que eu passasse para vocês era essa. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e leve e pratique. Porque não adianta também só ouvir e nada praticar. Se não entenderam o que eu expliquei, vai estar gravado. Escutem, ou quem marcou vai poder estar lendo depois, então leia depois de novo e ver se é mais ou menos o que foi passado. Vamos dar uma salva de palma para nosso Jesus, que Ele merece.